seja bem-vindo ao canal Poder da Gratidão em Cristo. Você que acessou esse canal, você seja muito bem-vindo para aprender da Palavra de Deus. E além do mais, de você aprender a Palavra de Deus, você vai estar o quê? Aprendendo sobre agradecer e buscar aquilo que vem do Senhor para a sua vida. Deus tem grandes vitórias, Deus tem grandes conquistas para você. E Ele quer que você seja abençoado através da sua palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Gevaldo Júnior, mais conhecido como Pastor Gevaldo. Tá? Nós vamos estar aqui conversando nesse período. Você que entrou aqui no vídeo, eu quero te dar uma dica. Assista o vídeo até o final para que a plataforma do YouTube possa passar para todas as pessoas essa palavra. Eu sei que no início você tem alguns vídeos aí que nós estamos fazendo, que estão ainda primitivos, porque nós estamos aprendendo a conhecer como que são fazer uma capa de vídeo, verificar, mas isso tudo para glorificar o nome de Deus e não a de homens, tá? E você que tem aí sede e fome de justiça, fome de Deus, de conhecer a palavra, mas conhecer a palavra não de uma forma hoje de desespero, de necessidade, mas entender que quando você começa a ter a graça de Deus, que eu chamo de gratidão, gratidão a Deus por tudo que você tem, Deus começa a abençoar a sua vida. Abençoar é entender o mover de Deus na sua vida, entender aquilo que Deus tem para você. Porque Deus ele nos ensina através da sua palavra como nos posicionar na vida, como a gente se posicionar no casamento, se posicionar na vida financeira, profissional e em muitas situações que vêm para dificultar a nossa vida. Então eu quero que você abra o seu coração e que você possa nos ajudar, tá? Ajudar como você vai nos ajudar? Clica aí com o seu dedo no inscrever-se, você não vai pagar nada, é gratuito, você vai se inscrever, né? Você vai receber notificações quando você tocar o sininho aqui do lado, né? Ou aqui, você vai estar aí tocando o sininho, vai estar aí compartilhar, né? E além do mais, você vai dar o seu like, né? Ou seja, o seu joinha, e além do mais, você vai comentar. Por que é preciso você comentar? Comentar para ter sugestões dentro do canal, dentro daquilo que você entende, tá? E eu sou grato por você acessar esse vídeo para que você aprenda mais daquilo que é a palavra de Deus. E o que nós vamos compartilhar hoje nesse vídeo? Eu quero que você assista até o final. Onde está Deus? Mas onde Ele não está? Ser firme como a rocha. Eu quero te compartilhar a palavra com você que está nos assistindo ou nos ouvindo, no Salmo 34, no versículo 15 ao 22. Vou pegar aqui a minha Bíblia, tá? E nós vamos compartilhar um para com o outro, que diz assim. Lá no versículo 15, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, e nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Como permanecer firme na rocha? Quando há momentos que a presença de Deus, alguém que podemos depender, desaparece. Você já se sente abandonado, você se sente entristecido, você se sente angustiado. É muito triste ver a igreja hoje, meu querido. A igreja hoje acaba sendo uma igreja a qual as pessoas estão ficando tristes. Eu vejo aqui na internet, eu vejo às vezes algumas informações de pessoas da igreja. Nós vemos aí o caso da Bruna Carla, né, que ela se indignou referente ao evangelho, porque não estão falando daquilo que é a palavra, não estão falando daquilo que é do Senhor. E isso é muito triste, porque o Senhor veio para nós termos gratidão no nosso coração por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Porque a presença de Deus,
É algo que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Muito é o engano que, se você tem Deus, você ora, tudo está resolvido. Não. O que Deus nos ensina, na verdade, é que nós precisamos entender o que Ele tem para nós. Quando Ele fala aqui na palavra que o Senhor repousa sobre os justos e os seus ouvidos, Ele está dizendo que aquele que se posiciona diante dEle, aquele que quer fazer coisas corretas, aquele que quer ser incorruptível, aquele que quer amar o seu próximo, aquele que quer ajudar e principalmente ter o seu pensamento, a sua mente, o seu coração voltados a Ele para o bem e não para o mal, Deus abençoa, Deus honra, Deus transforma o coração. Ou seja, algo ou alguém em que podemos depender que tem a nossa confiança. Se nós temos algo ou alguém em que podemos, né, depender e que tem a nossa confiança, então deixa de existir e a nossa vida fica abalada. Se nós deixamos de crer em Deus, porque muitos estão crendo em homens, nós nos decepcionamos. Eu fui pastor na Igreja Renascer em Cristo durante 13 anos. Fui aspirante, fui diácono, fui presbítero, fui pastor auxiliar, né? Fui missionário, né? Estive na Igreja de Dourados, estive lá em Brasília e tantos lugares. Mas o que eu aprendi? Que Deus está conosco. Porque quando olhamos líderes erram, falham, como eu falhei com muitas pessoas, por causa do quê? Da religião, por causa que a igreja não se vê como empresa. Mas esse não é o intuito desse canal. O intuito desse canal, Poder da Gratidão em Cristo, é que você se encha do Espírito de Deus e entenda que homens são falhos, mas Deus é verdadeiro. Porque é neste momento, até tem algumas coisas que eu deixei aqui anotado, é nesse momento delicado em que você começa a ir para a igreja, olhar falhas de homens. Você entra na internet, pessoas falando mal uma das outras. Nós vemos os maus testemunhos, a vergonha que é, né, ver tantos maus testemunhos de irmãos e irmãs que não estão se posicionando com aquilo que é a palavra de Deus. E nós vemos que esse momento delicado de tantas tentações e as vozes da multidão dizem no seu interior, não a Deus. Porque se nós olharmos para o homem, a gente vê que onde está Deus? Nos adultérios? Está Deus nas dificuldades? Deus não abençoa? Deus te abandonou? Não. Muitos ateus eles pegam sobre isso, porque o irmão fez isso, mas a justiça de Deus, Deus fala bem claro nesse salmo. Deus é bem claro aqui nesse salmo, e ele fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Esse ímpio, a palavra ímpio é aquele que não tem piedade. Você pode estar na igreja e não ter piedade do seu irmão, você é ímpio. Se você, aqui ninguém está para julgar, mas a nossa posição, ela não é fácil. Ser cristão é cada dia ser transformado. Ou se você em qualquer outra religião, é ser transformado. Nós não temos que julgar o outro, ou a outra religião, ou outro irmão, outra. Nós temos que entender que Deus transforma as nossas vidas. Tá? E eu lembro-me da minha adolescência que eu ouvia uma música, e ainda acho que tem aí, foi algo muito importante, chamada Gênesis, a música, que foi até cantada pelo Katz Barnea, pelo Brother Simeon. E tinha uma frase nessa música, né, ali que chamava a atenção. Você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou. Sou nascido de Deus. Né? E depois continua dizendo, né, que o sol, a terra e o mar foram feitos para você. Né? E a maior revelação deste louvor, que eu digo, quando essa música fala, depositou sua fé em homens,
que não podem responder suas orações. Querido, as suas orações não serão respondidas pelo pastor, pelo bispo, não serão respondidas pelo ateu, pelo judeu, não vai ser respondida por ninguém. As suas orações vão ser respondidas quando você tiver um coração contrito. Como nós lemos aqui no Salmo 34, no verso aqui, no verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, um coração voltado para Deus. E esse coração voltado é falar: Jesus, eu sinto muito. Sinto muito pelos meus pecados, sinto muito pelas minhas falhas, sinto muito pelas minhas dificuldades, sinto muito. Me perdoa. Mas eu sou grato, Senhor. Grato porque o Senhor tem me abençoado, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E é nesse momento que você olha para dentro de si e começa a entender que todas as falhas, todos os seus erros e até mesmo situações difíceis, aonde você está no trabalho, na igreja ou com seus vizinhos, você começa a entender que Deus está transformando a tua vida, que Deus está te curando, que Deus está te libertando. E talvez hoje você esteja passando, a perda de um ente querido, você está passando, a falta de um emprego, você está se sentindo desequilibrado, ansioso, angustiado, e você começa a ouvir vozes. Você está ouvindo esses noticiários falando de guerra, noticiários falando do mal, você vê um irmão falando do outro, o irmão criticando o outro, que a igreja é isso, que é o Apocalipse. Querido, o Apocalipse está dentro de você quando você deixa de olhar para o Deus Todo-Poderoso. Então o fim da sua vida acaba gerando o quê? Situações aonde você não consegue se livrar. Você precisa entender que os dons do Espírito é alegria, é paz, é amor, é longanimidade. Jesus disse que leva cativos seus pensamentos à obediência a Cristo. E quando você leva a obediência a Cristo, é o que? Todo aquele pensamento negativo, todo aquele pensamento que não traz vida. Porque se a gente não tem vida, se a gente não tem... Porque todos os dias nós vamos ser tristes. Tem dias que nós somos tristes, tem dias que nós temos abatimento, tem dias da alegria. Sabe o que acontece? Que eu aprendi na minha caminhada com a igreja? É o espírito de acusação. Tem muita igreja que põe culpa no irmão. Você não está bem empregado porque você não teve fé. Você não foi curado porque você não teve fé. Você não foi liberto porque você não teve fé. Mentira! Isso é mentira. Porque Deus conhece o seu coração. E se você procura um líder para se abrir, é porque você quer uma palavra de vida, uma palavra de amor. Por isso que eu disse naquele louvor, depositou a fé em homens. Depositou a fé em homens. É a frase que não podem responder suas orações. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus. Sabe qual que é o poder dessa oração? Não precisa falar muita coisa. Jesus disse que Deus conhece o coração antes mesmo de você orar. Apenas agradeça e diga: Pai, eu te agradeço. Eu agradeço porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu agradeço que tudo que eu estou vivendo é porque o Senhor tem grandes vitórias e grandes bênçãos sobre a minha vida. Nós podemos, inclusive, pensar que Deus não está mais guardando as nossas vidas. Quando observamos a palavra do eterno Deus, o nosso coração, querido, precisa se encher da gratidão. Porque a Bíblia diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Mas sabe o que é o maior clamor, Senhor?
A gratidão, quando eu falo muito em gratidão, é porque assim, é uma coisa que eu estou vivendo dia a dia. Sabe que agradecer no meio da luta? Você está num trabalho que você não gosta, você está você tem sonhos, mas não parece que não estão realizados. Você fica numa igreja e não está feliz. E às vezes você fala, puxa, e agora? Eu não estou sentindo Deus. E eu aprendi no meu caminhar aí, né, que é agradecer a Deus. Eu olhava muito para o homem, irmão. O meu sonho, né? Eu fui pastor ali em Brasília, e ali eu tive vários. Eu tive ali na igreja de Taguatinga, era uma igreja ali na QNS 7, era pequenininha, depois foi para o Cine Paranoá, ela cresceu. Só que o homem, né? A liderança, ela começou a olhar, nossa, cresceu, né? Vamos tirar ele e colocar ele de lado. E aconteceu que homens falham. Porque eles acham que são acima de Deus. E falar a verdade é deixar de viver o que é Deus. O que Deus quer é transformar a sua vida. Deus não está pensando no seu dinheiro, na sua profissão, se você tem que ter um cargo de chefe, um cargo de não, ou de não chefe. Deus não está preocupado se você tem os primeiros lugares, se você quer. Porque hoje a igreja quer os primeiros lugares, os primeiros lugares. Deus não quer o primeiro lugar, Deus quer o primeiro lugar no seu coração. E o primeiro lugar do seu coração é você dizer assim, Jesus, por todas as situações que eu vivo, eu quero ser grato. Eu quero engrandecer o Senhor. Eu quero ter a presença verdadeira de Deus. Porque o Senhor zela por mim continuamente. Porque eu quero ser firme como a rocha. Eu brincava antigamente na igreja, falava assim, aí, tá firme na rocha? Até tinha um irmão lá na igreja, chamado Ronildo, ele falava assim, ô, firme na rocha, né? E isso é verdade. Ser firme, firmados na rocha, firmados em Deus. Porque o Eterno te conhece. O Eterno não quer que você desrespeite as pessoas. Independente da sua religião, independente do seu credo, independente do seu formato físico. Deus não olha para estereótipos. Muitos são que, porque a igreja tem que denunciar. A igreja, ela tem que falar da palavra. A palavra, ela vai curar o coração. Curar não, transformar. Porque não adianta você ter um espírito de acusação, sendo que você não tem ensinar a palavra. O porquê que aquilo acontece. Por que Paulo está falando? Porque a Bíblia não é apenas ela tem história de um povo, que é o povo judeu. Ela tem histórias das guerras, e muitas vezes não é para nós, mas que mostra que existe um mundo espiritual. A Bíblia, ela fala sobre um homem, né? As falhas das famílias. Quantas falhas teve Abraão, quantas falhas teve Isaac, quantas falhas teve Esaú e Jacó. Nós vemos o próprio rei Davi, que em vez de guerrear as guerras do Senhor, ele adulterou. Mas Deus está mostrando que todos nós somos falhos e que precisamos ter um coração quebrantado. E esse coração é o quê? Agradecer. Você é grato por aquilo que você tem? Ou você está na internet, puxa, eu preciso ganhar dinheiro, o cara tem 17 anos, ganhou dinheiro, milhões, eu não estou ganhando nada, eu trabalho no emprego, um empreguinho lá, eu trabalho de operador, eu trabalho de, né? Querido, todo emprego é digno. Seja você operador de call center, seja você gerente de grandes bancos, seja você diretor, seja você empresário, todo emprego é digno. Não se sinta constrangido. Mas o que tem a ver essa palavra aqui? Essa palavra, ela está falando a você que você precisa buscar o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus. E Ele vai te abençoar de uma maneira poderosa. Tá? Que você, meu querido, hoje se sinta feliz, se sinta contente.
Essa é uma palavra, uma pequena palavra. E se você gostou deste vídeo, né, compartilhe com outras pessoas, né? Lasca o dedo aí no inscrever, se inscreva, compartilhe com outras pessoas. Você precisa ser edificado. Essa palavra é simples, irmão. Não estou aqui para ficar julgando, mas você precisa aprender, se posicionar em Deus. Então olha para homens, olha para Deus. Vamos orar? Hoje eu senti de orar por você. Você que está aí, acessou esse vídeo, você aí que faz parte da família Gratidão, tá? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, essa pessoa que acessou esse vídeo, eu peço que o Senhor conhece o coração dela. O Senhor sabe que são tantas as lutas, as dificuldades. Talvez ela esteja no ministério, sendo afrontada, desanimada, cansada. Talvez essa pessoa esteja sendo humilhada pela forma dela, pelo jeito dela, pela opção sexual dela, pela opção que ela fez na vida. E muitos talvez estão acusando e ela não tem sentido a sua presença, Pai. E muitas vezes ela tem ouvido que não há Deus. Senhor, eu peço que essa pessoa sinta o teu amor agora, sinta a sua presença. E que o Senhor possa abençoar poderosamente, trazendo a paz e a gratidão no seu coração. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que o Senhor venha derramar toda sorte de bênçãos. Que você possa estar conosco. E mais uma vez, nosso canal é um canal gratuito. Inscrever-se é gratuito. Dar o like é gratuito. Compartilhar é gratuito. E a bênção de Deus é gratuita. Que Deus te abençoe. Fica na paz. E tenha um dia aí de vitórias.